8 horas e 43 minutos. Repita. 8h43. Falamos bastante aqui sobre a questão da vacinação, da pandemia, mas os trabalhos aqui na região seguem, o setor industrial segue trabalhando também durante a fase vermelha e nós temos boas notícias aqui, expectativa em relação à votação do chamado Marco do Gás, da Lei do Gás, para a próxima semana lá em Brasília. A gente vem acompanhando esse tema de perto aqui, sempre com as participações do Luiz Fernando Quilles, diretor de Relações Institucionais da Aspacer, e agora, então, uma nova expectativa para essa votação na próxima semana. Bom dia, Quilles, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia, Bidu, Marcos e a todos que nos acompanham pela rádio, pelas redes sociais. A gente sempre fala da importância desse marco do gás para as indústrias aqui da região e também para a nossa população, né, Quilles? Porque isso já deve gerar emprego, desenvolvimento, isso tudo vai gerar também arrecadação de impostos, vai reverter em benefícios aqui para a nossa região. Exatamente, Carla. É o discurso que a gente sempre buscou fazer, o de aproximar o gás natural das pessoas, do dia a dia das pessoas, né? Ontem mesmo eu postava um card nas redes sociais dizendo que 25% do custo total de um copo de vidro americano é gás natural. Todos nós temos copos de vidro em casa. Todos nós usamos, ou a maior parte das pessoas usa, cerâmica em casa. 30% do custo total de um metro quadrado de cerâmica é gás natural. A indústria química, fabricante de medicamentos, remédios, vacinas, usa gás natural até como matéria-prima, como insumo, não só como energia. A energia elétrica que nós usamos, muitas vezes ela é produzida através de usinas termoelétricas, que usam gás natural para gerar energia elétrica. Então o gás, o GNV, o gás natural veicular, o gás que é utilizado para abastecimento de um hospital, de um shopping, para gerar energia elétrica também. Então o gás natural está presente na vida de todos nós. O que nós queremos é a abertura do mercado de gás natural no Brasil. Nós não podemos mais ficar submetidos ao monopólio de uma empresa que tem o controle estatal. Nós precisamos abrir esse mercado, permitir que novos agentes possam adentrar, competir, aumentar a concorrência, aumentar a produção de gás, de forma que esse gás chegue mais barato para a indústria, para o comércio, para aquele que tem o seu Uber a gás natural, para o seu José, para a dona Maria, que acabou de fazer o café da manhã agora em casa no seu fogão, daqui a pouco vai fazer o seu almoço, enfim, para todas as pessoas. Reduzindo os custos das empresas e das pessoas, o país ganha competitividade, ganha maior velocidade para alavancar a economia, sobretudo após esse momento difícil da pandemia pelo qual nós estamos passando. Essa é a nossa luta. Maior eficiência, maior concorrência, menor preço do gás para uma maior competitividade do Brasil. E como é que está a tramitação em Brasília? Qual que é essa próxima etapa prevista para a próxima terça-feira, dia 9? O próximo capítulo, como você disse, está previsto para o próximo dia 9, terça-feira. O projeto estava na pauta da Câmara dos Deputados durante os 3 dias de votação essa semana, não é? Mas infelizmente não houve um acordo para que de fato ele fosse votado. Nós temos uma medida provisória do governo que está bloqueando a pauta, ela não foi votada ainda, e é necessário que essa medida provisória, que tem prazo de validade, ela vence, que ela seja votada, isso destranca a pauta e que o próximo tema a ser discutido na Câmara Federal seja o projeto de lei do gás. Esse é o esforço que nós estamos fazendo. Essa semana nós dialogamos com uma série de deputados federais à distância, de forma remota. Estivemos reunidos com o deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, deputado federal, até a ex-vereadora Maria do Carmo teve a oportunidade de participar desse encontro. Nós levamos representantes da indústria cerâmica, das petroleiras, dos transportadores de gás, dos grandes consumidores industriais de gás natural para esse diálogo, no sentido de trazer a força do MDB, que tem 52 deputados federais, se eu não me engano, posso estar errado, para a aprovação do texto original. Só um pequeno parênteses. O texto foi aprovado na Câmara Federal, o relatório do relator, o deputado Laércio Oliveira, foi aprovado, o texto seguiu para o Senado. No Senado, o senador Eduardo Braga emplacou 4 ou 5 alterações no texto. Com isso, é necessário que ele retorne para a Câmara como de fato retornou.
E a ideia nossa é que os deputados aprovem e aprovem o texto original, aquele que já havia sido aprovado na Câmara ao final do ano passado. Porque sem as alterações do Senado. Sem as alterações do Senado, que prejudicam e muito o objetivo do projeto de lei do gás, que é promover a abertura do mercado no país. A gente não pode sair de um monopólio exercido por uma empresa de controle estatal como a Petrobras e cair no monopólio privado, de uma empresa, de uma grande corporação privada e que quer e deseja atuar sozinha em todos os elos da cadeia produtiva do gás. Isso seria trocar o monopólio de uma empresa de controle estatal para o monopólio de uma empresa privada. Não é essa a intenção, né? É mudar de dono apenas. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a abertura, transparência, aumento de oferta, concorrência, eficiência para a diminuição de custos de todos nós. Nós estamos conversando com Luiz Fernando Quiris, diretor de Relações Institucionais da Aspacer. Bidu, tem pergunta? Com certeza, Luiz Fernando, bom dia. Bom dia, Bidu. O momento que a gente está vivendo é um momento de economia, né? Eu me lembro aqui há 4 décadas atrás, quando foi lançado em Rio Claro o carro elétrico, muito se falou que não havia necessidade, enfim, foi uma briga política que hoje a gente vê o mundo todo falando do carro elétrico. No Brasil se fala muito do carro elétrico, que é importante para a economia brasileira. E agora o gás. Você trazendo essa informação do gás natural também, se for aprovado na próxima semana pelo governo, isso vai trazer um benefício muito grande para o Brasil. Acho que agora é a hora, né, Luiz? Agora é a hora, você disse tudo. Eu até usei essa mesma frase nos contatos que nós fizemos com diversas pessoas durante essa semana. Nós não podemos mais ficar aguardando, Bidu. Nós estamos fazendo a discussão do novo marco regulatório do gás desde 2013. O deputado Mendes Tami, aqui de Piracicaba, à época deputado, teve a iniciativa de abraçar essa causa que foi apresentada pela Aspacer a ele em 2013. Esse texto está sendo discutido desde 2013. Nós já vamos para 8 anos de discussão. É uma questão que atinge de forma visceral, direta, a competitividade das indústrias, das pessoas, do dia a dia das pessoas. Não é possível um tema relevante como esse, que vai trazer benefícios para o país, em especial para a nossa região, que é grande consumidora de gás natural. Nós temos aqui em Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Ipeúna, 54 indústrias que usam gás natural nos seus processos produtivos. Produtos que são exportados para outros países. Então não é possível uma discussão dessa permanecer estática durante 8 anos. Daí nós vemos os governos, todos os que passaram, e também esse governo federal, tomar iniciativas, algumas gambiarras, sabe? Questões de circunstanciais, de momento. Olha, vamos tirar uma alíquota do imposto aqui durante 2 meses para diminuir o custo disso, daquilo. Vamos criar um subsídio. Não tem subsídio de graça. Se você, cara, deixar de pagar alguma coisa, Bidu, o Marcos vai pagar por nós. Você que está nos ouvindo vai pagar por nós. Não tem subsídio, não tem café de graça. Então é preciso que essas decisões mais estruturais e que mexam de fato com a economia do país sejam aprovadas na Câmara Federal, no Senado, sejam adotadas pelo governo do Estado, governo federal. Enfim, é isso que nós estamos querendo fazer, essa discussão. Então, tem que se aprovar o marco regulatório do gás para que a gente alavanque uma série de investimentos. São mais de 60 bilhões de reais em investimento na cadeia produtiva do gás. 4 milhões de novos empregos poderão surgir até o final dessa década. É isso que a gente precisa, é isso que a gente está defendendo. Quiris, temos uma pergunta aqui. Falta representatividade política regional para que esta lei seja aprovada? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de tratar desse assunto aqui com vocês. Falta de fato representatividade para a nossa região, sobretudo em Brasília. Não adianta a gente dourar a pílula. Os grandes temas nacionais são tratados em Brasília. O projeto de lei do gás está sendo tratado em Brasília. Uma empresa da área médica, da área da alimentação, que necessita de aprovações, sejam no Ministério da Saúde, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as discussões são feitas em Brasília. Questões de ordem de reforma
trabalhista, reforma tributária, são discutidas em Brasília. Grandes investimentos são estruturais em rodovia, ferrovia, enfim, em outros sistemas modais, são decididos aonde? Em Brasília. Então nós precisamos ter representação lá, o que nós não temos, infelizmente. E isso acaba nos colocando numa posição desfavorável em relação a outros locais, outras cidades, outras regiões que têm os seus representantes. É preciso sempre ser lembrado. Se você não está ali presente, ninguém vai lembrar de você, ninguém vai lembrar de Rio Claro, da nossa região. Então, de fato, isso acaba prejudicando e muito. E o fato concreto que a gente traz para essa discussão é o PL do gás. Rio Claro e a nossa região é intensiva em consumo de gás natural. Nós estamos há 8 anos discutindo isso. Se nós já tivéssemos aprovado isso lá atrás, nós já estaríamos N casas à frente, com maior competitividade, maior eficiência para todos nós e para a indústria, para o comércio, para os serviços, enfim. Então, de fato, falta representatividade. Isso tem um peso enorme e ajuda a explicar um pouco do porquê que nós estamos nessa situação em que nós vivemos. Sempre precisando de um pires, de um terceiro, para mendigar um recurso em Brasília. Rio Claro e a região não pode continuar dessa forma. Se os deputados aprovarem na Câmara o texto original, derrubando as emendas aprovadas no Senado, volta? Como é que funciona essa questão da votação? O texto não volta, ele segue direto para a sanção ou veto do presidente da República. Ocorre que o governo está a favor da manutenção do texto original. Então, se de fato for aprovado sem as alterações, ou até mesmo com as alterações, que é coisa que a gente não quer que aconteça, o texto segue para a sanção presidencial, sanção ou veto. Mas, evidentemente, a sanção deve ocorrer. Já existe um posicionamento do governo federal que vai sancionar o projeto. Já existe. Mas já é uma grande coisa, né? Já é um passo a mais já garantido. Eu quero agradecer, infelizmente o nosso tempo terminando aqui, agradecer a participação do Luiz Fernando Quiles, diretor de Relações Institucionais da Aspacer. Vamos aguardar então terça-feira e já contamos com a sua participação novamente para a gente ver o resultado, comentar o resultado dessa votação lá em Brasília. Quiles, obrigada. Obrigado, Carla, Bidu, Marcos e aqueles que nos ouvem. Só uma pílulazinha rápida. Ontem eu recebi uma ligação do vice-governador Rodrigo Garcia, trazendo boas notícias a respeito do asfaltamento das vicinais. Na semana que vem, segundo o vice-governador Rodrigo Garcia, será publicado já uma primeira concorrência tratando do asfaltamento de vicinais na nossa região. Ótima notícia. No retorno aqui, o Quiles vai falar sobre isso também com mais detalhes. Obrigada, viu, Quiles? Bom Obrigado, trabalho. E que terça seja o último capítulo dessa novela do gás natural. Tomara, estamos na torcida. Obrigado. Obrigada.